Paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu estou aqui para falar um pouco sobre liturgia do culto. Nós temos um curso que é chamado ECOI, Escola de Capacitação de Obreiros Esdras, mas nem todos os irmãos passaram por esse curso. Talvez muitos não tenham interesse, outros não tenham tempo para participar. Então eu vou aqui resumir esta matéria, que é uma das matérias do curso ECOI, e é ministrada pelo pastor Leonardo Gonçalves. Porém, fui eu que escrevi essa matéria, então eu vou trazer aos irmãos alguns detalhes do culto, para que isso possa, na sede e em todas as congregações, possa ser observado, para que tenhamos um culto abençoado por Deus e organizado. A matéria começa falando sobre liturgia do culto, a definição da liturgia na sua etimologia, a liturgia do culto no seu conceito cristão e depois definindo a parte teológica. Essas três a gente não vai falar aqui, mas uma observação que tem nessa matéria ela diz assim: cultuar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Esta é uma citação de William Temple e é uma realidade. Quando nós chegamos na igreja, nós precisamos desenvolver estas coisas, mas para isso nós precisamos dirigir o culto, ou quando nós formos assumir o púlpito para alguma atividade, seja em organização. Por que se precisa de liturgia de culto? Muitas pessoas entendem que o Espírito Santo é o coordenador, ele que vai dizer o que tem que fazer. Mas o Espírito Santo é de ordem, por isso liturgia é necessário para que, em primeiro lugar, se obtenha ordem no culto. Também é para que não haja divisão, devido à busca pelos modelos variados e inovações para a adoração na igreja. Se nós deixarmos desorganizado, só um canta ou todos cantam, vai haver reclamações, mas quando tem uma pessoa que está direcionado pelo Espírito Santo, ele vai saber o que fazer. Amém? Porque o culto é o ato mais importante, mais relevante e mais glorioso na vida de todo cristão. O cristão que não participa de culto, ele está deixando de adorar a Deus no local que foi consagrado e instituído para a adoração a Deus. Então, quando nós viemos adorar a esse Deus, louvar o seu nome, cultuar a ele, nós precisamos apresentar o nosso melhor. Se o culto não for teocêntrico, quer dizer, tendo Deus no centro, e trinitário, que é para trindade, não é culto. Nós precisamos adorar a Deus, entender que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos salvar, e também que o Espírito Santo nos auxilia a adorarmos a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. A Bíblia orienta a maneira que o culto deve ser oferecido ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, diz o seguinte: tudo seja feito com decência e ordem. Portanto, a liturgia é necessária para que o culto não se acabe em desordem. Podemos começar do princípio da escala. Se não houvesse escala, como funcionaria? Se o dirigente não seguir uma ordem, o culto será, logicamente, uma desordem. Quando o dirigente do culto não se prepara, mas deixa para o Espírito, aquilo que eu já comentei, deixa claro o desleixo, a falta de dedicação, despreparo e o pior de tudo, a igreja percebe, não só a igreja, mas o inimigo percebe.
E se não ganhar uma nova escala para dirigir, essa pessoa que chegou despreparada, desleixada, com certeza irá dizer: estão me perseguindo, porque eu dirigi conforme o Espírito Santo queria e ninguém aceitou. Não. Dirigir com ordem e decência. Esta é a forma que o Espírito Santo nos exige. Por isso que todo obreiro deve ser dedicado e valorizar cada oportunidade que recebe, pois quando é para Deus, nada deve ser insignificante, mas dar o seu tudo. Em muitas situações, nós entendemos pelas atitudes que a pessoa não se preparou para dirigir o culto. Muitos entendem que precisa se consagrar, orar, levar a Deus em oração quando nós estamos escalados para pregar, e para dirigir não há necessidade. Aí que há necessidade, para que haja ordem, para que nós estejamos dentro da vontade de Deus, do Espírito Santo estando nos orientando. Mas como o Espírito Santo vai nos orientar se nós não pedirmos auxílio? Por isso, ore a Deus mesmo, ou seja, ore a Deus também quando você estiver escalado para dirigir o culto. O dirigente deve procurar saber qual a característica do culto em nossa igreja. Existem os seguintes cultos na nossa igreja: o pentecostal, o culto de ensino, o culto evangelístico, a escola bíblica dominical e eventos. Também deve conhecer o público, se é jovem, se é adolescente, se é adulto, idosos, cristãos ou não cristãos. Essas informações são fundamentais para o dirigente do culto saber se pronunciar e se comunicar com a igreja. Então, um exemplo: o irmão está escalado para dirigir um culto da escola bíblica dominical. E aí o irmão convida pessoas para cantar, não quer saber do horário, quer que Deus opere, e Deus com certeza também tem esse mesmo interesse. Mas na escola dominical nós deixamos 45 minutos para a ministração e exposição da lição bíblica. Então não vai haver tempo suficiente para que muitas pessoas cantem. Mas eu queria ouvir um testemunho por tal pessoa. Convidei a pessoa para testemunhar. Também não se encaixa. Assim como um culto de ensino nas nossas terças-feiras. Então tem cultos que o público é diverso, como no domingo. Tem pessoas crentes e pessoas não crentes. No culto de terça-feira, na maioria são crentes, então a linguagem é diferente, a abordagem do assunto é diferente, às vezes a palavra é um pouco mais dura, né? Mas é a necessidade que a igreja tem de ouvir. E essa palavra dura muitas vezes não é pregado no domingo, mas é uma palavra de evangelização, de conscientização, trazendo uma palavra mais branda para que as pessoas que estão ali ouçam o evangelho e sejam atraídas por este evangelho. Então existem diferenças em cada culto que vamos dirigir, e o dirigente precisa saber ter essas informações até para conversar com o dirigente do coral, por exemplo, quando o culto é de missões, é de evangelismo. Nós não podemos cantar um hino que não traga esse assunto. Os hinos da harpa são necessários que estejam dentro da temática do culto, e assim por diante. Vamos ver o que é a liturgia assembleiana, como é que é o culto numa igreja Assembleia de Deus que nós devemos aplicar na direção do nosso culto. A oração, em primeiro lugar. A oração no início do culto, ela é uma oração um pouco mais extensa. Deve ser pedido a bênção de Deus pelas pessoas que estarão envolvidas na liturgia do culto. E, logicamente, a gente ora pelos nossos missionários, pela igreja, pelas pessoas que estão enfermas e tantos outros pedidos. Ali é uma oração um pouco mais genérica, é geral, apresenta várias necessidades diante de Deus, louva a Deus, agradece a Deus, exalta o seu nome e etc. Hinos congregacionais, em seguida, nós precisamos que o dirigente tenha cuidado para que o culto que inicia, porque o culto que inicia com hinos da harpa mal cantados já começa com problemas. Deve haver concordância entre o cantor
E os músicos, o dirigente deve escalar alguém que saiba cantar os hinos da harpa e que converse com os músicos para não haver desordem. O que nós vemos? Tem um grupo escalado para cantar. O dirigente do culto não fala com o grupo, simplesmente convida uma pessoa que chega ali, abre a harpa e canta, sem ao menos achar o tom para louvar a Deus com aquele louvor. Isso é feio. Isso é, para quem conhece música, que está nos visitando, ele já começa vendo que está desorganizado. Dirigentes de cultos, pelo amor de Deus, conversem com o grupo, converse com o violeiro, com alguém que vai tocar. Diga, vamos cantar tal hino, o irmão sabe cantar tal hino, a irmã vai cantar, então achem o tom e depois nós vamos louvar a Deus com toda a igreja. Se não, o músico fica até a metade do culto tentando achar a nota, ou seja, o tom do hino que a pessoa está cantando. Mais atrapalha do que ajuda. Isso não pode acontecer num culto da nossa igreja. Leitura bíblica introdutória. É um texto bíblico não muito longo, objetivo e que por si só traga um entendimento. Se é uma parábola, e essa parábola tem uma conclusão, basta. Se é um texto lá das cartas de Paulo, que são mais lidos nas palavras introdutórias, os profetas, os salmos, poesias, são textos completos, então não há necessidade de comentar. Não se comenta texto introdutório. Quando o dirigente do culto passou para o irmão ler a palavra introdutória e orar, não comente, no máximo uma frase, e ore pelos pedidos de oração. E esta oração é interessante os irmãos entenderem que ela não é uma oração extensa, é uma oração objetiva de pedir a Deus pelos pedidos de oração. Às vezes tem ali um papelzinho que o irmão leu ali, o fulano de tal pede oração, mas no momento da oração não é lembrado. A pessoa que vai orar tem que lembrar daquele pedido. Lembrar dos irmãos que levantaram a sua mão pedindo oração por alguma necessidade. Esse momento é uma oração específica pelas necessidades dos irmãos. Depois vem os avisos para os encarregados, as pessoas que vão dar os avisos, na sede geralmente sou eu. A gente tem que cuidar para não repetir demais, mas ser prático e objetivo. A maioria da igreja não ouve, simplesmente no outro dia vão pedir informações daquilo que já foi falado. Então não adianta nós perdermos tempo nesse momento. E a saudação dos visitantes, existem muitas pessoas que não gostam de se expor. Elas estão ali na igreja e a gente pergunta, tem alguém que nos visita? Levanta a sua mão. E as pessoas não levantam a mão, amém. É sinal que elas não querem ser apresentadas, elas querem se sentir confortáveis dentro da igreja. Então você diga que todos são bem-vindos, volte no próximo culto e faça aquilo que a assembleano é acostumado a fazer, né? Saude os visitantes e peça para os irmãos cumprimentá-lo. Temos os louvores congregacionais. Nesse nós precisamos ter cuidado para que a igreja não fique, a igreja se coloca de pé, a igreja pode sentar, agora nós vamos cantar de novo, a igreja se coloca de pé. Tem pessoas que não suportam isso. Tem pessoas idosas que não conseguem estar toda hora de pé ou ficaram muito tempo de pé. Tem que haver esse cuidado. Oportunidades para cantores, testemunhos e saudações. Os cantores devem ser avisados com antecedência. O dirigente tem que falar para o irmão, prepara o teu playback, você vai cantar. Você toca, então se prepara para cantar, para que não haja aquele espaço vazio que é tão ruim. A igreja começa a glorificar, os irmãos começam a reclamar, às vezes o playback não toca, essas coisas têm que ser evitado com o aviso com antecedência.
né? Testemunhos, esses devem ser ouvidos antes do culto para que o dirigente saiba se o testemunho é relevante, se não vai usar muito tempo, se é um testemunho que já foi contado ou que de repente não é, é bom que esse testemunho seja contado naquele culto. Precisa saber o que a pessoa vai falar. E a saudação. Se alguém chegar num culto e o dirigente dizer: o irmão está com a oportunidade de uma saudação, no máximo 5 minutos. Isto é uma saudação. Ministração da oferta. Ela deve ser objetiva, rápida. A igreja se mantém sentada, tanto na leitura bíblica quanto na oração. Não há necessidade da igreja se colocar de pé. Geralmente a igreja há poucos minutos se sentou, porque estava louvando a Deus no hino congregacional, e se sentou e agora vai ter que se levantar de pé novamente. Então, palavra de oferta e oração pelos ofertantes, tudo sentado. Com a proliferação dos mercadores da fé, os crentes são questionados e criticados sobre dízimos e ofertas. Porém, o povo precisa aprender que a oferta faz parte do culto a Deus. Então, a gente pede que os irmãos sejam rápidos, objetivos, conscientizem da necessidade da oferta, mas não sejam maçantes, não repitam demais, não forcem a oferta, para que a pessoa se sinta livre para dar a sua oferta espontânea. Pregadores, evitem convidar a igreja para se colocar de pé no final da mensagem. Muitos dizem assim: para mim encerrar, eu peço para a igreja se colocar de pé e enquanto isso eu vou encerrando. E esse último tópico ou a conclusão da mensagem às vezes dura 10 minutos. Os irmãos têm que encerrar a mensagem. No momento do convite, aí a igreja vai se colocar de pé. Caso contrário, não façam isso. Muitos prometem: já vou orar, é só mais isso, eu já estou encerrando, já estou terminando, e a igreja está ali de pé, e daqui um pouco ninguém suporta, né? Então, não ultrapasse o tempo que foi determinado. O que a gente pede aos dirigentes de cultos? Converse com o pregador. Quantos minutos o irmão precisa para pregar? Eu preciso de 40 minutos. Então, o dirigente do culto tem que adequar o horário para que tenha esses 40 minutos que o irmão separou. Lembrando que nós damos prioridade à palavra de Deus. Não adianta, num culto de 1h30, nós cantarmos e testemunharmos e levantar oferta 1h10 e deixar 20 minutos para a mensagem. Isso é inconcebível, não pode acontecer isso. Então pedimos aos irmãos que sejam coerentes, ouçam a necessidade do pregador, do tempo que ele precisa, e então deixem esse tempo para a palavra de Deus. Nos convites, não deixar de fazer o convite para as pessoas aceitarem Jesus. Se você conhece a congregação, a igreja, e sabe que ali não há nenhuma pessoa que não seja cristã, não há necessidade. Mas orar pelas curas, libertações, milagres, fazer o convite é necessário. Observação, atenção, diáconos. Os diáconos podem colocar a mão na cabeça, sobre as pessoas, quando estão autorizados pelo pastor ou pelo encarregado da congregação. Tem vezes que eu estou no culto e falta presbíteros, evangelistas e pastores, e a gente chama um diácono ou 2 diáconos. Então a gente está autorizando você a colocar a sua mão sobre a pessoa e orar. Nas congregações, os encarregados já sabem quem são os diáconos, às vezes falta obreiros. E ele vai te pedir que também auxilie. Caso contrário, os irmãos não coloquem a mão sobre as pessoas. Há várias interpretações sobre isso. A Bíblia se cala, na realidade, quanto quem pode colocar a mão, se o diácono pode ou não pode. Mas com essa autorização não há problema nenhum, né?
Ninguém está autorizado a apertar a cabeça das pessoas, empurrar as pessoas, soprar, já vi isso, pessoas soprando no rosto das pessoas que estavam ali diante do altar, pegar nas mãos, derrubar as pessoas, literalmente empurrar para derrubar, pedir para alguém ficar atrás. Não há necessidade, nós não temos esse costume. Se a pessoa estiver querendo cair, que as pernas estão cedendo, os irmãos tomem atitude para que a pessoa não caia, salvo quando for inevitável. Porém, não deixem no chão. Logo convida a pessoa para se levantar. Se ela puder se levantar sozinha, é sinal que ela não tem problema nenhum. Ela pode se colocar de pé. A oração final deve ser realizada, né? Depois, ou seja, essa oração pelos enfermos, por pessoas aceitar Jesus, tudo é necessário. Mas, e também a oração final, mas depois vem a bênção apostólica. E às vezes eu vejo que as pessoas estão lá na congregação, dirigindo o seu culto lá, e qualquer pessoa dá a bênção apostólica. Você tenha o cuidado seguinte: se o pastor presidente estiver na congregação, quem deve fazer isso é o pastor presidente. Se o encarregado estiver e o pastor não estiver, o encarregado tem esta prerrogativa. Agora, se não houver, o pastor não estiver, o encarregado também não estiver na congregação, aí os irmãos podem decidir. O dirigente do culto pode fazer, ou então convidar um ancião que estiver presente, que é obreiro, um evangelista, um presbítero, que pode fazer isso também. Então, isso é questão de hierarquia. A pessoa com mais experiência ou estiver numa posição mais elevada, ele deve dar a bênção apostólica para a igreja. Uma questão muito interessante: a única pessoa que tem autoridade para pedir à igreja que se coloque de pé ou se sente é o dirigente do culto. O que a gente vê? O irmão ora a Deus e diz: a igreja pode sentar, mas o dirigente não mandou. E aí o grupo começa a louvar a Deus no hino congregacional e a igreja está toda sentada. Então, você que vai orar, apenas ore. Você que vai ler um texto bíblico, apenas leia. Não peça para a igreja sentar. Mas, contrapartida, o dirigente do culto, ele deve, antes de passar a palavra para o irmão, ler a palavra introdutória ou orar, ele deve pedir à igreja que se coloque de pé. Aí está tudo resolvido. O dirigente sempre vai pegar o microfone e vai fazer isso, porque ele sabe o que há para acontecer ainda no culto, e ele sabe quantas vezes ele vai pedir para a igreja se colocar de pé ou se sentar. E ele vai coordenar isso para que não fique aquele que nós já falamos: senta, levanta, né? A condução do culto cristão, ele é genuíno e teocêntrico, como nós já falamos. Não é um ato programado. Apesar de seguir regras, elas não devem estar engessadas. O dirigente do culto deve levar a igreja a glorificar a Deus e render graças a Ele, e não de forma ritualística. Nem deve levar ao emocionalismo, mas também não pode ser extremamente racionalista. O culto não pode ser mero existencialismo, de boas energias, louvores de autoajuda, autoaceitação, antropocentrismo, humanismo. Quando o desejo de ser feliz e prosperar é maior do que o de viver uma vida de santidade diante do Senhor. O culto deve ser levado, orientado, ou seja, orientar as pessoas a viver uma vida de santidade perante Deus. E não que ele venha no culto para ser abençoado, para receber uma bênção, para ser próspero. Essas coisas são bônus que o cristianismo nos dá.
mas o culto deve ser de glorificação e exaltação ao nome do Senhor. Observação: o reformador Calvino ensinou que o culto tem como objetivo glorificar a Deus de forma que todos os elementos do culto, pregação, louvores e administração das ordenanças, visem a glória do Deus eterno. Não há culto de glorificação ao homem. O culto é de glorificação a Deus. Dirigentes, não permitam que os cultos tenham atrativos alternativos, palestras, apresentações, testemunhos, que essas coisas tomem lugar da palavra. E mais, se esses não forem validados pela Bíblia, não passa de fogo estranho. Culto tem que ter adoração, louvor e palavra ministrada, senão não é culto. Um testemunho não é mensagem. Pode haver testemunho no culto, o pregador pode contar um testemunho, mas não pode ser a base desta mensagem. O culto tem que ter uma palavra bíblica. Então, aqui nós encerramos estas observações quanto à liturgia do culto. Na matéria, se você já estudou no ECOI ou vai estudar, você vai ver que existem nesta matéria aqui, fala sobre a linguagem, a comunicação, a linguagem do cristão, né? A música, o adorador, mas nesse vídeo apenas eu quero deixar aqui para vocês apenas a liturgia, para que os nossos dirigentes, os nossos obreiros apresentem, ou seja, dirijam um culto que agrade a Deus e seja um culto dinâmico, tenha uma liturgia dinâmica, que haja tempo para todas as coisas, que não tome tempo falando coisas desnecessárias. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.